Oi pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre genética molecular. Na realidade, a aula de hoje é uma introdução aos assuntos da genética molecular. A gente vai ver vários tópicos dela e conteúdos bastante avançados. Mas no primeiro momento não precisa bater cabeça, a gente vai compreender como é que funciona a molécula de DNA e como que funciona a molécula de RNA. Então segue só. Tanto o DNA quanto o RNA são ácidos nucleicos. E o que significa isso? Os ácidos nucleicos são polímeros, são moléculas formadas por várias unidades que vão se repetindo. A gente já falou das proteínas, que eram polímeros de aminoácidos. No caso, os ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos. Observa só nessa imagem. Eu tenho um fosfato, eu tenho uma pentose e eu tenho uma base nitrogenada. Os ácidos nucleicos, então, possuem várias sequências de nucleotídeos, 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 em ordem. E esses nucleotídeos nunca variam em termos de fosfato, mas vão se diferenciar em termos da pentose, que pode ser uma ribose ou pode ser uma desoxirribose. Olha só aqui, então eu tenho a ribose e a desoxirribose. Não bate cabeça, RNA começa com R de ribose, enquanto que DNA começa com D de desoxirribose. Por último, as bases nitrogenadas. No caso do DNA, as bases nitrogenadas serão a citosina, a guanina, a adenina e a timina. Enquanto que no RNA eu tenho citosina, guanina, a adenina e olha a diferença, a ausência da timina. No lugar de timina, eu tenho uma base chamada de uracila. Observando a estrutura das bases nitrogenadas, tu consegues observar que eu tenho bases com um anel de nitrogênio e bases com dois anéis de nitrogênio, de forma que eu tenho bases chamadas de púricas e bases chamadas de pirimídicas. As bases púricas possuem dois anéis, então no caso aqui eu tenho a adenina e guanina como sendo as bases púricas, enquanto que as pirimídicas têm apenas um anel. No caso seriam então citosina, poderia ser a uracila e a timina, beleza? Então, citosina, uracila e timina são chamadas de bases pirimídicas. Gente, para as bases púricas tem um macete que é chamado de água pura. Água pura, adenina e guanina são as bases púricas. Revisando então, os ácidos nucleicos são polímeros formados por sequências de nucleotídeos. Todo nucleotídeo é formado de fosfato, pentose e base nitrogenada, sendo que a base nitrogenada e a pentose pode variar. A pentose do DNA é a desoxirribose e a pentose do RNA é a ribose. Show! E as bases nitrogenadas, quem são elas? No caso do DNA, adenina e timina, guanina e citosina, enquanto que no RNA eu tenho citosina, guanina, adenina e uracila. Uma outra coisa que tu pode observar na imagem, para a gente passar aqui a nossa tela, é que o RNA é formado apenas de uma única fita, enquanto que o DNA é formado por duas fitas. E aqui, olha só, essas fitas estão pareadas. O que significa parear? Formar pares. A timina se liga com a adenina, a guanina se liga com a citosina. Então, existe um pareamento de bases nitrogenadas. Existe exceção nessa história? Existe. Existe RNA de fita dupla e existe DNA de fita simples, mas essa não é a regra. A regra é RNA tem fita simples e DNA tem fita dupla. O que a gente precisa saber de importante? A gente precisa saber aqui que tanto o DNA quanto o RNA fazem parte da base da nossa vida. Olha só, na aula anterior, a gente estudou que as proteínas exercem uma diversidade de funções. As proteínas são a base para todo o processo fisiológico, porque elas conseguem transportar, elas conseguem armazenar energia, elas formam canais, elas formam enzimas, elas regulam o DNA. Só que essas proteínas têm suas informações guardadas na molécula de DNA e de RNA. Então, quando eu pego o núcleo de uma célula eucariótica, porque procariotos não possuem núcleo, eu tiro de lá um cromossomo. O cromossomo é uma representação da molécula de DNA. Olha só ele aqui. Se eu estrinchasse esse cromossomo, eu ia ver a molécula de DNA formada pelas suas duas cadeias de nucleotídeos e cada pedaço desse DNA que codifica uma proteína a gente conhece como sendo o gene. Então, o que é um gene? É uma porção do DNA, é um pedaço do DNA que contém informações para a produção de proteínas. Se eu pegar todos os genes de uma célula, eu tenho a estrutura do genoma, ok? Então, olha só aqui, o genoma reúne todos os genes e os genes estão armazenados nos cromossomos, ok? A sequência de bases nitrogenadas que é o código para a vida.
Caramba, Paulinho, como assim? Eu não entendi. Olha só. Digamos que eu tenho uma sequência aqui característica. Adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina. Uma sequência rápida, tá bom? Se essa sequência aqui codifica um gene, ela codifica uma proteína. Mas a tua pergunta é, como que as células conseguem ler as informações de um gene para produzir uma proteína? A resposta é essa. A resposta está na sequência de bases. Cada sequência de bases é uma informação. Por isso que a gente fala que o DNA é o código genético universal. Ele é um código porque as informações genéticas estão armazenadas na sequência de bases, e ele é universal porque todos os seres vivos armazenam suas informações, ou sob a forma de DNA, ou sob a forma de RNA, perdão. Gente, existem seres que não possuem DNA? Sim ou não? Existem. No caso, os vírus. Os vírus podem possuir apenas como material genético o RNA. Segue ali. Sabendo dessa informação, o dogma central da biologia é baseado no seguinte ponto. O DNA ele possui vários genes. E esse gene é copiado sempre para uma molécula de RNA, chamado de RNA mensageiro. O DNA, então, tem vários genes. Quando eu pego um gene desse, eu copio essa informação do DNA para a forma de RNA mensageiro. Não erra. RNA mensageiro tem a mensagem para codificar a minha proteína. E esse RNA mensageiro expressa, portanto, a proteína através das informações que ele guarda, que nada mais é do que a sequência, olha só, de aminoácidos da minha proteína. Bebê, presta atenção numa coisa. O DNA, ele copia a sua informação para a forma de RNA. E o RNA expressa a informação na forma de polipeptídeo. No caso, o RNA mensageiro. Porque o produto final de uma transcrição nem sempre é uma proteína. Às vezes, eu posso ter a formação, por exemplo, do RNA-T, que é um RNA transportador. Eu posso ter a formação do mRNA, que é o microRNA, do miRNA. Existem vários tipos de RNA. Então, antes da gente seguir, guarda essa informação. Nem sempre o produto final de uma transcrição e posteriormente uma tradução, né, é o caminho total da expressão do DNA. Tá? Às vezes eu paro ali na transcrição formando um RNA que pode ter função estrutural, pode ter função catalítica ou pode ter função mesmo em coordenar, organizar processos metabólicos celulares. Esse é o dogma central da biologia. São coisas que a gente antigamente não contestava. Hoje existe outro ponto da biologia chamado de epigenética. A gente sabe hoje que o DNA não é tudo para regular a célula. Sabe quem regula o DNA? Chuta aí. Exatamente. As proteínas. Então a gente sabe que o meio que fornece as proteínas pode implicar diretamente na expressão do DNA. Novamente, esse ramo da biologia é a epigenética. Baseado no dogma central da biologia, nós tínhamos o DNA formando o RNA, processo de transcrição, e o RNA formando a proteína no processo da tradução. Mas existe ainda uma outra parte, que é quando o DNA forma DNA. E esse fenômeno de formação de DNA, ou seja, de aumento das moléculas de DNA, é chamado de replicação. Em alguns livros é citado como sendo a duplicação. Então, se tu ouvir esse termo, não precisa bater cabeça. Duplicação, replicação é a mesma coisa. Olha só aqui o que eu tenho. A minha molécula de DNA, tu sabes porque é uma dupla fita. Eu abro essa dupla fita e começo a formar novas moléculas de DNA. O processo de replicação é considerado como sendo um processo semi-conservativo. Isso porque, olha, aqui está a mãe, aqui estão as filhas. As filhas mantêm apenas uma fita pertencente à mãe. A mãe tem duas fitas. Olha aqui a filha, ficou com a fita azul, que era da mãe, e formou uma fita nova, que é a laranjinha. Olha a outra filha, ficou com a fita azul, que era da mãe, e formou uma nova fita, que é a laranjinha. A mãe tinha duas fitas. Cada filha ficou com uma. Por isso que o processo é semi-conservativo. Vou anotar aqui para ti. O processo, caracteristicamente, é semi-conservativo. Ok? Outra coisa que preciso te falar é, olha só, imagina que eu peguei uma fita de DNA aqui e essa fita vai dar origem a uma nova molécula, né? A uma nova cadeia de nucleotídeos. Olha só, quem faz esse processo é uma enzima chamada de DNA polimerase.
A DNA polimerase é a principal enzima na formação, na polimerização da nova cadeia. E essa DNA polimerase, já guarda para nossa aula mais avançada, ela sempre produz a cadeia de nucleotídeo na sequência de 5 para 3. Como assim, Paulinho? É o seguinte, se uma fita começa em 5, ela terminará em 3. A fita complementar a ela, então, deve começar em 3 e terminar em 5. As fitas do DNA, nós dizemos que apresentam um arranjo antiparalelo. Ou seja, toda vez que eu formar uma molécula nova, uma cadeia nova de nucleotídeos, eu sempre produzirei essa cadeia no sentido de 5 para 3. A DNA polimerase nunca consegue fazer o processo inverso, produzir uma cadeia de 3 para 5, tá bom? Já guarda essa informação, então, a replicação tem um sentido. Qual que é o sentido da replicação? Sempre de 5 para 3, a partir da ação da DNA polimerase, que é a molécula, no caso a enzima ali, que faz o processo da polimerização. A transcrição, que é o fenômeno de formação de moléculas de RNA, é um mecanismo diferente. Por quê? Olha só, eu abro a molécula de DNA que tem o meu gene, tem vários genes, mas vou produzir um RNA mensageiro referente a apenas um. Olha, abri a molécula. Precisei abrir toda? Não. Abro apenas até a região do gene que me interessa. Depois disso, eu começo a formar a molécula de RNA, representada aqui pela cor rosa, olha só. Só que como molde, eu uso apenas uma fita do DNA. Por que isso? Porque o RNA ele é formado apenas por uma cadeia de nucleotídeos, não é? Então, nesse caso, eu não preciso usar duas fitas, eu uso apenas uma. Esse processo, então, olha, eu vou ter uma fita que é copiada e a outra que fica ali parada. O processo de produção do RNA é mediado por uma enzima, agora não a RNA polimerase, não, perdão, a DNA polimerase. O processo de formação do RNA é mediado por uma enzima, não a DNA polimerase. Nesse caso, como eu produzo RNA, é a RNA polimerase, ok? Daqui a pouco, na próxima aula, no caso, a gente fala um pouquinho sobre ela, que pode ser de 3 tipos, RNA polimerase 1, 2 e 3, que no caso dos eucariotos coordena-se assim. Olha, então, eu tenho a fita molde, que vai ser usada de referência, e eu tenho o pareamento das bases, onde eu tenho timina, no RNA eu pareio com adenina. Onde eu tenho adenina, no RNA eu pareio com, não é timina, pareio com uracila, porque no RNA não apresenta timina. E dessa forma, então, posteriormente libero a minha molécula de RNA e a molécula de DNA se junta novamente com suas duas fitas. Para a gente finalizar a nossa introdução, o mecanismo da tradução. Olha só, quando eu vou produzir uma proteína, a informação genética dessa proteína se encontra na molécula de DNA. Mas o DNA tem vários genes, então eu copio essa informação do gene para a molécula de RNA mensageiro. Ok? Olha só aqui, peguei as regiões, transcrevi. Percebe que tem uma região vermelhinha e uma verdinha, né? As regiões vermelhas são codificadoras, nós conhecemos como sendo os exons. E as regiões verdes são regiões não codificantes, nós chamamos essas regiões de introns. Ok, formei o pré-RNA e à medida que eu formo o RNA final, eu retiro as regiões não codificadoras que são os introns. Olha, né? O meu RNA final aqui, mensageiro, é formado apenas pelas sequências vermelhinhas codificadoras chamadas de exons. Mais tarde te explico o fenômeno do splicing. Esse RNA mensageiro, então, sai do núcleo em direção ao citoplasma. Agora eu vou produzir a minha proteína na estrutura celular denominada de ribossomo. Olha, o ribossomo tem 3 regiões, 3 sítios, o E, o P e o A. Mais tarde a gente estuda. Aqui eu tenho a cadeia polipeptídica, que é a proteína sendo formada. E essa cadeia polipeptídica tem o aminoácido 1, 2, 3, 4, 5. Então é assim. O RNA mensageiro tem a informação para a sequência de aminoácidos que eu vou ter na minha proteína. Então ele fala assim, olha, preciso de uma metionina. Então vem lá um RNA transportador e traz essa metionina. Eu tenho um sítio de saída, o sítio de alongamento da cadeia polipeptídica e eu tenho um sítio para o próximo aminoácido que vai ser adicionado. Então olha só, aqui eu tenho o aminoácido que está sendo adicionado, aminoácido 1. O próximo aminoácido fica esperando no próximo sítio, que a gente chama de sítio A. E quando o aminoácido 1 for inserido e o aminoácido 2 entrar no sítio P, esse aminoácido 1 vai sair através do sítio E. Então eu tenho regiões E, regiões P e regiões A.
tá bom? Novamente, então, olha só, o RNA mensageiro tem uma trinca de bases que codificam o aminoácido, fala assim, quero este aminoácido. Esta trinca é chamada de códon. Quem que traz o aminoácido? O RNA transportador. Ele também possui uma trinca, olha só aqui, 1, 2, 3. Essa trinca é chamada de anticódon. E dessa forma, eu sempre tenho o RNA mensageiro, olha, com uma trinca que codifica um aminoácido, novamente o códon, e complementar ao códon, no RNA transportador, eu tenho o anticódon. É por isso, gente, que não tem como haver erro. Então não é algo que o RNA mensageiro vê, ouve, fala. O RNA mensageiro, ele complementa-se ao transportador através do quê? Da sequência de bases nitrogenadas. O códon é complementar ao anticódon, ok? Olha que legal que dá para ver nessa imagem também. O RNA transportador ele tem um formato diferente, não é? Ele tem um formato de trevo, beleza? Tá ótimo. A aula de hoje, então, é essa breve introdução. No próximo segmento, a gente vai ver a forma mais avançada. Vocês não viram nem metade desse conteúdo. Então, prepara aí, revisa a base desse assunto e a gente se vê na próxima aula. Abraço, gente!